Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Deus para todos nós. Amém. É um prazer e um nervosismo imenso estar aqui com os irmãos nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Apesar de eu estar nervoso, irmãos, mas é uma satisfação e uma honra estar aqui. Aleluia. Eu espero que você tenha alegria no seu coração para receber aquilo que o Senhor vai derramar na nossa vida hoje à noite. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu falo que eu estou nervoso aqui nesse altar porque muito do que está acontecendo hoje, irmãos, é reflexo direto daquilo que as pessoas têm feito no altar e do altar do Senhor. E é por isso que o meu coração é temeroso, porque esse lugar é um lugar santo, irmãos. E não podemos subir aqui com o coração sujo e a alma manchada. Por isso que eu pedi ao Senhor, pedi ao Espírito Santo perdão pelos meus pecados antes de eu subir aqui, amados. Não é para mim ser melhor do que os irmãos, mas é porque esse lugar é santo e o Senhor é digno de que subamos de coração limpo aqui para falar sobre a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor em nome de Jesus no livro de Zacarias, capítulo 2. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diz assim, irmão, capítulo 2, versículo 10. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Amém? Aleluia, irmãos. Hoje nós somos muito mais privilegiados, irmãos, do que o povo desse tempo. Porque hoje o Espírito Santo não mora com a gente, ele mora na gente, irmãos. O Espírito Santo, o Senhor, habita em nós hoje. E nós somos infinitamente agraciados. Por isso, aleluias. Aleluia, Senhor. Amados, esse tempo aqui, amado, esse texto, esse versículo que eu li para os irmãos, fala de quando Deus libertou o povo da Babilônia. O povo de Deus estava preso na Babilônia, a ser escravizado. E, amados, o Espírito Santo me chamou a atenção para uma coisa nesse texto, para algo importante. Nós temos vivido tempos de contradição, amados. Desde o Antigo Testamento o povo de Deus vive, parece que uma eterna contradição, porque ele está sempre vivendo aquilo que é contrário aos ensinamentos do Senhor. Esse povo que está preso, amado, aqui nesse texto que fala, não foi preso para viver cativo. Deus nos criou para sermos livres, para adorá-los, amados. Mas as nossas escolhas nos levam sempre para o cativeiro. E esse povo estava cativo na Babilônia por causa de suas escolhas. Porque Deus, amados, desde que Ele criou o homem, Ele nos dá totais condições de vivermos de acordo com a sua palavra. Ninguém pode dizer que Deus não nos dá condições de viver de acordo com a sua palavra. Mas nós, pela dureza do coração, escolhemos viver uma vida de contradição, amados. E por isso estamos vivendo o que estamos vivendo nos últimos dias. Essa realidade que nós vivemos hoje toda é fruto de contradição, amado. Porque a igreja não se posiciona do jeito que deveria se posicionar. O povo de Deus não vive do jeito que deveria viver desde o Antigo Testamento, amado. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amado. Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. E as pessoas precisam olhar para nós aonde nós estivermos, amados, e ver a liberdade em nós. Porque muitas pessoas dizem que são livres em Jesus, amado, mas as pessoas olham para elas e veem que elas são prisioneiras do pecado. As pessoas veem que a vida dela é uma contradição. Mas que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus, amado.
Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, neste momento eu rendo graças a Ti neste lugar, Senhor. Eu glorifico o Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado, Papai, de todo o mal. Aleluia, Jesus. Que o Teu Espírito encontre nosso coração sedento pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor vai derramar para nós neste momento, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu glorifico o Senhor pela vida dos levitas, Senhor, que vão entoar canções ao Senhor neste momento, Pai. E que junto com eles possamos adorar o Senhor verdadeiramente, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Senhor. Aleluia, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor. Eis aqui o Teu povo remanescente, Pai. O povo que procura viver de acordo com a Tua verdade, Senhor. Que a mentira do inimigo nunca venha a ser uma realidade na nossa vida, Pai. Que o Senhor repreenda, Papai, toda a investida do inimigo contra este momento de culto a Ti, Senhor. Porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é verdadeiro, aleluia. Não há outro como Tu, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque o Senhor nos lavou com Seu sangue. Obrigado porque o Senhor purifica nossas vestes a cada dia, Senhor, aleluia. Que o Senhor, quando voltar, possa nos encontrar limpos, Senhor. E encontrar nossas vestes sem mancha, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite, como verdadeiros adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. São esses que o Senhor procura, são esses que os Teus olhos procuram sobre a terra. Que o Senhor possa nos encontrar, Jesus, nesse momento. Que o Senhor possa nos encontrar com esse coração contrito e quebrantado diante da Tua presença, sedento para louvar e adorar o Teu nome, Jesus. Nos encontre como verdadeiros adoradores, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sobre toda a terra reina o Senhor, sobre essa nação reina o Senhor. O Seu amor está descendo aqui. Sobre esta cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. O Seu amor está descendo aqui. Meu rei, o Seu reino está em mim. Meu rei, o Seu reino
está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está. Nós declaramos, Senhor, reina, que o Senhor reina sobre essa nação. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor reina sobre esta cidade. Nós declaramos, Pai, que o Senhor reina sobre cada coração. Aleluia, aleluia, Jesus. Sobre toda a terra reina o Senhor, sobre essa nação reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui. Sobre essa cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei. O seu reino está em mim. O seu reino está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, não pode ver, seu reino está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Que o melhor do Senhor ainda está por vir, Deus. Aquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, aquilo que nosso coração não sentiu, é o que o Senhor tem preparado para nós.
Nós cremos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Que teu amor, Senhor, descerá sobre nós a cada dia. Aleluia. Aleluia, recebe toda adoração, Jesus, aleluia.
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e roda em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade, e a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
Aleluia, glória a Deus. Neste momento convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. Versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém. Glória a Deus. Convido os amados irmãos neste momento a vir ofertar ao Senhor e devolver a Ele os dízimos. Em nome de Jesus, você é livre neste momento, amado. Podem vir dizimar e ofertar ao Senhor. És bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Vamos orar pelas ofertas. Pai amado, querido Deus, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por cada semente lançada no teu altar neste momento, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor.
Aleluia, que nunca falte o pão na mesa deles, papai. Que o Senhor esteja sempre providenciando o trabalho, Deus, no nome poderoso de Jesus. E que o teu Espírito, Senhor, possa colocar no nosso coração cada dia mais o desejo de sermos fiéis a Ti, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou chamar para cá agora a pregadora da noite, pastora Gisele. Vamos orar pela vida dela, amados. Aleluia. Ela já é abençoada, mas vamos pedir ao Senhor que possa usá-la grandemente neste dia. Aleluia, Senhor. Eis aqui a tua serva, Pai. Pedimos ao Senhor neste momento, Pai, que teu Espírito possa usá-la grandemente nesta hora, Senhor. O Senhor sabe aquilo que a tua noiva precisa ouvir, Senhor. O Senhor sabe naquilo que precisamos ser exortados, Senhor. O Senhor conhece todas as áreas na nossa vida e o Senhor sabe aonde estamos falhando, Senhor. E que o Senhor quer, se o Senhor quer nos exortar neste momento, Pai, que o teu Espírito use a boca da tua filha como canal, Senhor, para revelar a tua palavra e a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, povo de Deus. É uma alegria, irmãos. É uma alegria compartilhar a palavra do Senhor com os amados. É uma alegria aprender com esse Deus que é tão grandioso e tão poderoso. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Versículo 1 até o 9. Amém? Obrigada, irmão. Então diz assim a palavra de Deus, amados. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi desta vez como antes, ao encontro de agoiros, mas voltou o rosto para o deserto, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que teme a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. As águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como os de boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoares, e maldito os que te amaldiçoares. Aleluias! Essa é a palavra do Senhor, amados. Maravilhoso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Deus, essa é a tua palavra poderosa, palavra verdadeira, Pai.
Pai, que tudo aquilo que o Senhor desejar fazer nessa noite, que o Senhor faça e que os nossos corações, Senhor, seja como terra boa para receber, Senhor, e frutificar tudo aquilo, Deus, que será semeado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Balaão, grande profeta, né, irmãos? Nada, irmão. Esse profeta se aliou com o inimigo para destruir o povo. Eu vou contar a história mais ou menos. Eu sei que muitos conhecem. Convido você a voltar para o capítulo 22 de Números. Volte aí uma página. Eu vou lhe dizer o que estava acontecendo quando esse profeta abençoou esse povo no capítulo 24. Aleluias. Amados do Senhor, Israel estava em uma caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Rumo à terra prometida. E os israelitas, eles tinham um destino traçado por Deus, que era essa terra prometida. Aleluia. Diga assim, eu tenho um destino. E eu vou alcançar. Porque o Senhor é comigo. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa ministração, amados, eu diria assim: não se pode amaldiçoar o que foi abençoado por Deus. Amém? Diga, eu sou um abençoado. Aleluia, nós somos um abençoado do Senhor. Amém, amados? Nós somos abençoados do Senhor, nós precisamos crer nisso. Nós somos abençoados do Senhor. Então, amado de Deus, Israel estava nessa grande caminhada. E muitos desafios surgiram por esse caminho, né? Eles tiveram que enfrentar muitas guerras, vencer muitas lutas para chegar a esse destino. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Eles travaram muitas lutas e muitas guerras, mas Deus era com eles. Aleluia. E Moisés foi o homem escolhido por Deus para guiar esse povo até esse destino. Aleluias. Então, Deus escolheu Moisés para guiar esse povo até essa terra prometida. Mas o que era que acontecia no capítulo 22? Israel, ele se aproximava de uma cidade chamada Moabe, onde Balaque era o rei. E esse rei, sabendo de tudo que Israel tinha feito, dos seus prodígios, de todas as guerras que ele venceu, de como ele triunfou sobre o inimigo, esse rei ficou apavorado. Quando ele percebeu que esse exército de Israel se aproximava da cidade dele, do país dele, então ele ficou apavorado e muito cheio de medo. E ele tentou fazer algo para impedir que o povo se aproximasse, que o povo entrasse pela cidade dele. Então ele pensou um plano. Qual foi esse plano? Versículo 3, né? Você pode acompanhar na sua Bíblia do capítulo 22, versículo 3. Então ele envia o quê? Mensageiros para chamar um profeta chamado Balaão. Ele via mensageiros, anciões, pessoas honradas do reino, né, pessoas de prestígios, para ir lá com presentes e com promessas de honrarias, para trazer Balaão. Qual era o propósito dele? Para que esse profeta viesse e amaldiçoasse o povo de Deus. E assim os anciões chegaram até lá, fizeram a proposta, mas aí Balaão disse, eu vou falar com Deus. E ele saiu para falar com Deus, o Espírito veio sobre Balaão e ele disse, quem é esse povo? Olha, vieram a mando de Balaque, né, rei de Moabe, né, e Deus disse, não vai. Ele volta e diz, olha, meu Senhor não permitiu que eu fosse. O povo voltou, chegou lá, disseram para o rei o que tinha acontecido, o rei manda de novo, agora pessoas mais honradas ainda, príncipes. Agora ele envia príncipes do reino, né? Ele envia príncipes, pessoas mais honradas ainda do que as primeiras, com outras promessas de que ele honraria Balaão com muitas coisas, se eles viessem e amaldiçoasse o povo. E Deus novamente Balaão vai novamente, consulta ao Senhor, e dessa vez o Senhor autoriza ele. Mas não era vontade de Deus autorizar. Pela insistência dele, Deus permitiu que ele fosse.
né? E ele foi. Eu não vou contar toda a história, os irmãos sabem que na ida dele o anjo se colocou no meio, né? E a jumenta dele falou, né? Só que eu não vou me prender nisso. Ele foi, amado. Ele foi até o rei, né? Vamos ler o versículo 41 do capítulo 22, por favor. Diz assim: Sucedeu que pelos pés que estavam com ele, sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez-a subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então o que aconteceu? Quando Balaão ele chegou em Moabe, juntamente com o rei ele leva Balaão para uma parte, um monte, aonde ele tinha a visão completa do acampamento israelita. Vai imaginando aí comigo, irmão, vai imaginando. Ele está lá, ele tem uma visão completa, né, do acampamento israelita. E o rei disse: olha, vai e amaldiçoa. Mas só que foi que Balaão ele fez, disse: olha, Balaque, levanta um altar, que nós vamos sacrificar vários animais. Vai ver que Deus ele vai permitir que eu amaldiçoe esse povo. E assim o rei ele preparou o altar, e quando o sacrifício estava lá pegando fogo, Balaão ele sai. E Deus ele vem ao encontro de Balaão. Aleluia! Deus ele veio ao encontro de Balaão. Deus ele veio ao encontro de Balaão e ele não permite, amados. Dê um glória a Deus. Ele não permite. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra, amados? Que quando o inimigo ele está lá olhando o acampamento, Balaão está lá olhando o acampamento, o povo está todo lá embaixo, eles não têm noção do que está acontecendo. Eles estavam lá inocentes, sem saber o que estava acontecendo. Ele não imaginava o que era, irmão Helbert, que o inimigo estava tramando contra ele. Eles não tinham ciência disso. Preste bem atenção disso. É uma palavra muito poderosa. Eles não sabiam o que o inimigo estava tramando contra eles em oculto. Eles não tinham ciência alguma. E muitas das vezes nós somos assim, amados. Nós estamos numa peleja, né? Se santificando, eu não vou desistir, eu vou melhorar, eu quero mudança de vida, eu vou mudar, eu vou ser melhor nessa área, eu vou vencer essa área, e você está ali, você está bem, mas às vezes nós não sabemos o que é que o inimigo está tramando em oculto, para fazer com que a gente caia, para fazer com que a gente tropece, para fazer com que a gente saia da presença de Deus. Nós não imaginamos, mas o nosso Deus, ele conhece. Dê um glória a Deus. Amém? O nosso Deus, ele sabe, irmãos. O acampamento estava lá, estava todo mundo inocente. Eles não sabiam, mas o Deus deles, o Deus que eles serviam, sabia e estava lá falando. Aleluia? Porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele desfaz todas as armadilhas, ele desfaz tudo aquilo que o inimigo coloca para ver que se a gente tropeça, Deus ele desfaz, porque ele é um Deus poderoso e ele nos ama e ele tem zelo pelo seu povo. Deus ele tem zelo pelo seu povo, Deus ele tem zelo, amado, pela sua vida. Deus ele tem zelo pela sua família. Deus ele tem zelo pelo seu casamento. Às vezes nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo, mas o Senhor ele está trabalhando ao nosso favor. Enquanto o inimigo trabalha contra nós, o Senhor trabalha a favor de nós. Aleluia! Enquanto o inimigo em oculto, ele tenta achar uma brecha, achar algo para nos destruir, o Senhor está ali, olha, tapando as brechas, o Senhor está ali nos abençoando, amados, porque ele tem zelo de nós. O acampamento estava lá, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o inimigo estava observando, irmão pastor Juvaldo. O inimigo estava tendo uma visão completa daquele acampamento, de tudo que estava acontecendo, mas o povo não sabia. Mas o Deus que eles serviam sabia e estava lá com eles. E assim é conosco, irmãos. Quantas armadilhas eu creio que o Senhor desfez só hoje, para você não estar aqui. Quantas armadilhas
armadilhas o inimigo ele tentou hoje para você desanimar, para você desistir, para você pensar que não tem mais jeito. Mas o Senhor é com você. E eu creio que o Senhor ganhou todas as batalhas e você está aqui ouvindo essa palavra poderosa. Porque o Senhor preparou para você hoje e para mim, porque a igreja do Senhor precisa entender e compreender que ela tem um Deus, ela tem um Pai. E esse Pai, Ele é zeloso. Ele zela por nós. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. Aleluia. Então o inimigo lá observava, amados, observava, né? Então o que aconteceu? Capítulo 23 agora, pule para o capítulo 23. Balaão ele pede, né? Para erguer esse altar e para sacrificar vários animais na intenção de amaldiçoar o povo. Na intenção de amaldiçoar o povo, mas não aconteceu. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 23. Diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros a contemplo. Eis que é povo que habita e não será reputado entre as nações. Aleluia! Então o Senhor não permitiu. Ele não permitiu, ele observava, ele tinha toda a visão, mas Deus não permitiu. E em vez de amaldiçoar, o Senhor colocou palavras de bênção na boca dele. E ele abençoou o povo. Aleluia! E ele abençoou o povo. Ele abençoou o povo. E quando ele abençoou o povo, o rei ouve e diz: foi para amaldiçoar que eu te trouxe, e tu só abençoaste. Como tu pode abençoar se eu te trouxe para amaldiçoar? E ele disse: eu posso ir contra Deus? Porque Deus é maior, amém? Deus é maior do que o inimigo que luta contra a sua vida, irmão. Deus é maior do que o inimigo que luta contra as nossas vidas. E Ele não pode fazer, se Deus não autorizar, Ele não faz. Porque Deus é mais poderoso, aleluia. Deus é mais poderoso, glória a Deus. Vamos lá, versículo 11. Versículo 11, o que é que acontece? Versículo 11, o rei Balaque, ele leva novamente o profeta a um outro lugar estratégico, né? Talvez esse aqui não deu, eu vou te levar a um outro local estratégico, tu vai ter uma outra visão, e aí tu vai conseguir amaldiçoar. Né? Então ele leva o profeta, irmãos, para outro lugar estratégico, para observar o povo, a fim de conseguir o seu objetivo, que era amaldiçoar o povo. Amém? Vamos ler o versículo 18 até o 23. Vamos ver o que foi que aconteceu. Então proferiu suas palavras e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo eu prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e eu não posso revogar. Aleluia! Eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio deles se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, e as forças deles são como a do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito o Senhor. Aleluias! Glória a Deus, amados. O inimigo leva ele para outro lugar estratégico, e Deus abençoa ainda mais o povo. O povo ainda é mais abençoado. Né? Então ele diz que aquele que é abençoado não pode ser amaldiçoado. E se Deus abençoou, ninguém pode revogar a bênção estabelecida pelo Senhor. E Deus ele tinha determinado uma bênção poderosa naquele povo, que era chegar à terra prometida. Aleluia, amados.
E mais uma vez, os planos do inimigo foi frustrado. Mais uma vez, os planos do inimigo caiu por terra e o povo prevaleceu. Amém, amados? Eu fico imaginando, irmãos, que palavra linda essa que o Senhor proferiu através de Balaão, né? Ele disse que ele olhava para o povo, ele não via iniquidade. Ele não via iniquidade para o povo, ele olhava para o povo, ele não via desventura, ele não via desgraça nenhuma no meio daquele povo, ele não via infortúnio nenhuma no meio daquele povo, porque aquele povo estava andando, caminhando segundo as direções de Deus. Aleluias! Estava caminhando certinho segundo as direções de Deus. E o inimigo não podia fazer nada, porque ele não encontrava brecha alguma, irmão Luiz. Ele observava, ele ia para vários lugares estratégicos, olhando, procurando algo, mas não tinha. Porque o povo estava andando corretamente na presença do Senhor. Aleluia! Estava sendo guiado, estava obedecendo às leis, estavam fazendo como o Senhor tinha determinado, e por isso o inimigo não pôde fazer nada contra ele. Aleluia! Porque não tinha nada que o inimigo pudesse fazer, porque o povo era abençoado de Deus. E eu fico imaginando, sabe, irmãos, o olhar de Deus. Eu não sei se você, ouvindo essa ministração, você consegue imaginar. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu gosto de imaginar, eu gosto de viver o momento. Eu gosto de tentar, ver tudo aquilo que acontecia, o que era que estava acontecendo. E eu fico imaginando quando Deus está falando com Balaão essas coisas, eu imagino o olhar de Deus, sobre aquele povo. Um olhar de contentamento, de um pai contente com seus filhos. Um olhar prazeroso, um olhar de amor que Deus olhava para aquele povo, porque a palavra do Senhor diz que ele olhava e ele não via desventura nenhuma. Ele olhava, ele não via iniquidade nenhuma. Meu Deus, que alegria! Então eu fico imaginando a alegria do coração de Deus, irmãos. Quando ele olhava para aquele povo, eu fico imaginando o contentamento, o prazer que ele tinha, de estar lá, olha, Balaão, tá vendo? O povo não tem iniquidade, o povo está santo, o povo está se santificando, tu não pode fazer nada. E isso é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso, porque quando nós estamos alinhados no plumo de Deus, quando nós estamos andando corretamente, procurando fazer as coisas segundo a vontade de Deus, quando nós estamos andando e nos desviando do mal, que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, quando a gente foge da aparência do mal, quando a gente procura andar corretamente, Deus, ele olha para a gente com esse prazer, irmãos. E nada que o inimigo ele tente contra nós, ele vai conseguir. Porque nós estamos guardados pelo Senhor. Aleluia. Porque ele olha para nós e ele vê que nós estamos andando corretamente, nós estamos alinhados. Então o inimigo não tem poder algum contra nós. Aleluia. Então é algo maravilhoso, Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai que nos ama. Aleluia. Esse é o nosso Pai que nos ama. Esse é o nosso Pai que cuida de nós. Em Jó, amados, Jó capítulo 1, versículo 8, conta uma história. Eu vou só ler um versículo pequeno que diz assim. Diz que os filhos de Deus foram falar com Deus e no meio, Satanás, ele foi junto. E quando ele se apresentou, Deus falou com ele. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observar-te meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. O Senhor, ele deu essa característica de Jó, para Satanás. Estava onde, Satanás? Estava pela terra. E tu viste lá o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, E Satanás começa a argumentar com Deus, porque ele tem tudo, é porque tu deste isso para ele, é porque tu deste aquilo. Deixa eu tirar dele.
Você conhece a história, né? E Deus, ele permitiu. Irmãos, não foi Deus que provou Jó. Não foi Deus. Às vezes a gente confunde. Ah, mas Jó era um homem tão reto, tão íntegro. Como é que ele passou pelaquela provação como Deus provou Jó? Não, não foi Deus que provou Jó, irmãos. Quem provou Jó foi Satanás. Deus apenas permitiu, porque Deus é mais poderoso do que o inimigo, amém? Ele só pode fazer o que o nosso Deus autoriza. Aleluia? Quando nós estamos alinhados, vivendo corretamente, o inimigo não acha brecha, ele não pode. Amém? Então, o Senhor permitiu. E a gente conhece a história, né? Jó foi provado, ficou leproso, perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua riqueza. E os irmãos sabem o que aconteceu. Mas Jó realmente, amados, era um homem reto e um homem íntegro. Porque ele não se desviou do caminho do Senhor. Aleluia! E chegou o momento que Deus disse, chega, Satanás, chega, não vai mais provar, né? E Deus restitui tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus, ele dá dobrado. E bênçãos muito maiores, né? Honras muito maiores do que Jó ele tinha. Porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, aleluia? Então, amados, quando Deus, ele olha para nós, né? E ele vê que nós estamos andando, estamos caminhando, estamos buscando a viver essa vida de integridade. O inimigo, ele não pode, irmãos, nos destruir. Aleluia. O inimigo, ele não pode nos destruir. Porque Deus é que está no controle de todas as coisas. Amém? Deus, ele ministrou essa palavra no meu coração, amados, para fortalecer a igreja, para a igreja entender que Ele está no controle de todas as coisas. Porque nós temos vivendo tempos muito difíceis, né? Tempos muito difíceis de muitas mortes, muitas perdas, muitas pessoas tirando as suas próprias vidas, pessoas se jogando da torre, pessoas se jogando debaixo do carro, pessoas tomando veneno, pessoas fazendo inúmeras coisas, irmãos. Sabe? Às vezes pelo um ato de desespero, né? Porque não tem um Deus em quem confiar. Acha que não tem mais solução, acha que a vida não faz mais sentido, né? Acha que a vida não tem mais sentido e comete essas coisas, né? Mas o povo de Deus, ele precisa saber, irmãos, que ele tem um Deus que guarda. Nós, o povo de Deus, precisamos entender que nós temos um Pai que nos ama e esse Pai, ele nos protege. Aleluias! Nós só precisamos confiar nele, irmãos. Confiar neles. Na abertura do culto, o irmão mencionou, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E realmente foi para isso. Mas nós vivemos num mundo de muito medo, aprisionados. Pessoas que vivem terrivelmente aprisionadas pelo pavor do medo, irmã Cristiane. Pessoas terrivelmente aprisionadas pela depressão. Não é verdade? Pessoas que vivem terrivelmente aprisionadas por vícios. Às vezes ela acha que a vida dela não tem sentido, a vida dela não tem um rumo, ela se afoga em um vício e ela fica vivendo aquele vício, até que aquele vício tira a vida delas. Né? Misericórdia por isso. Então hoje, o inimigo, ele tem colocado muitas pessoas, irmãos, em cativeiro. No cativeiro do medo, no cativeiro da depressão, no cativeiro da enfermidade, no cativeiro da miséria, né? São muitos cativeiros que o inimigo tem colocado muitas pessoas, e às vezes o triste é pessoas que às vezes até diz que conhece o Senhor, tem vindo para a igreja, mas em alguma situação o inimigo achou algo que deu poder a ele para aprisionar aquela pessoa, né? Para aprisionar aquela pessoa. Mas, amados, mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, não nasceu para viver em cativeiro, nasceu para viver livre. Aleluia. O povo de Deus, ele nasceu para viver livre e conquistar. A nossa vida, amados, é uma conquista dia após dia aos objetivos, aos nossos objetivos, aquele que Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus, ele tem colocado na nossa vida. Aleluias. Então, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou.
Então nós temos que viver como pessoas livres, pessoas que caminham dia após dia, rumo àquilo que o Senhor prometeu para nós. Aleluia! Glória a Deus. E nós estamos nessa caminhada, povo de Deus. Nós estamos nessa caminhada e nós precisamos vencer todos os inimigos que se levantam contra nós. Quando se levantam, os inimigos que se levantam dia após dias contra a nossa vida, tentando nos paralisar, dizendo: você não vai vencer. Aí você diz para o inimigo: eu venço porque Deus é comigo, Ele é maior, Ele vai na frente. Nós precisamos batalhar com o inimigo. Israel, para chegar, irmãos, eles lutaram com muitos povos. Foram muitas guerras, foram muitos desafios que eles enfrentaram. E até dentro do próprio povo, quem conhece a história sabe que sempre se levantava um rebelde contra Moisés e contra Arão, tentando fazer que tirar a credibilidade deles, tentando dizer que Deus não falava só com eles. Mas Deus, Ele tirava todas essas ervas daninhas. Deus dava uma ordem para Moisés. Moisés fazia aquilo que Deus determinava. E as ervas daninhas eram todas tiradas. E o povo andava no prumo novamente. Aleluia! Andava no prumo novamente e avançava. Levanta acampamento. E o povo ia, porque eles tinham um objetivo. Eles tinham um destino a chegar. E nós temos esse destino, igreja do Senhor. Nós temos esse destino. E nós não somos diferentes daquele povo. Nós não estamos caminhando num deserto sem nada. Mas nós estamos caminhando contra o mundo. O mundo vem e a igreja vai. Aleluia. O mundo vem tentando nos paralisar. E a igreja continua avançando, lutando, andando contra o mundo. Porque o mundo prega uma ideologia diferente do que o Senhor estabeleceu para a igreja dele, para o povo dele. E nós precisamos enfrentar isso com muita força e com muita fé no Senhor, amados. Porque do meio de nós, assim como se levantava pessoas no meio do acampamento contra Moisés, se levanta no nosso meio também, irmãos. Não é verdade? O irmão está ali batalhando, na verdade, olha, é por aqui, mas tu só quer ser. Tu já quer ser o mais santo. E levantam os contendas, A gente quer ir direcionar os nossos filhos, é por aqui, mas o menino quer ir por ali, misericórdia. E a gente, mas é por aqui, mas o papai é chato, a mamãe é chata, são tantas coisas, irmãos. E tudo isso são batalhas que nós enfrentamos. E a gente pensa muitas vezes que é natural, mas não é, irmãos. É o inimigo, observando. E ele quer uma brecha, amados. Ele só quer uma brecha para destruir. Ele só precisa de uma brecha para paralisar. Mas se nós continuarmos andando com fé e obedecendo os princípios do Senhor, ele olha, mas ele não vê. Ele tenta, ele procura, mas ele não consegue. Porque o nosso Deus, Ele é maior. Porque o nosso Deus, Ele caminha conosco. Aleluias. Então nós andamos hoje em dia nessa caminhada também. E todos os dias nós temos que enfrentar inúmeras batalhas. Enfrentamos batalhas, irmãos, no dia a dia, no mundo físico. A dificuldade, falta de emprego, a enfermidade, tantas coisas nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos esses inimigos também. Não é verdade? Enfrentamos batalha na nossa mente. O inimigo, ele trabalha muito na mente. Ele trabalha demais na mente, demais na mente. E tudo isso são batalhas que nós precisamos vencer dia após dia. Nós precisamos vencer essas guerras, esses desafios. Para quê? Para a gente não sair do alinhamento do Senhor. Para a gente não sair da direção designada pelo Senhor. Porque nós temos um objetivo, Nós temos um propósito. Nós temos um lugar para conquistar. Aleluia. Aliás, o lugar Jesus já conquistou. Naquele tempo eles tinham que conquistar. Mas Jesus já conquistou para nós, irmãos. Nós só precisamos chegar lá. Aleluia. Nós só precisamos não tomar atalhos. Nós precisamos chegar lá. No dia em que o Senhor virá nos buscar realmente para viver na presença dEle. Aleluia. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o nosso objetivo, irmãos.
Ninguém se reúne na igreja por se reunir todo domingo, porque é bonitinho, não. A gente se reúne na igreja, o objetivo da igreja é se reunir, de vir aos cultos, de ir às células, de ler a palavra de Deus, de se colocar de joelho e orar. É porque nós temos um objetivo, é para a gente chegar lá, para morar na presença do nosso Deus. Aleluia! Esse é o objetivo da igreja, irmãos. Esse é o nosso objetivo, chegar lá, irmã Cristiane. Nós temos que chegar lá. A promessa já foi feita para nós. Nós já aceitamos o dono dessa promessa. Nós já estamos no caminho, nós já entramos pela porta. Agora nós precisamos continuar e chegar até o final, irmãos. Até o final. Irmãos, cada dia que passa, está mais perto. Né? Muitos dizem pelo mundo, desde que eu nasci, que diziam que Jesus ia voltar. Eu já estou com essa idade, Jesus não voltou. É verdade, irmãos, mas hoje está mais perto dele voltar de quando tu era criança. Hoje está mais perto do que ontem. A cada dia se aproxima, né? A gente vê várias mensagens, muitos pastores, profetas, homens de Deus. A linguagem é uma só: Jesus está voltando. Você abre o Facebook, você entra no YouTube, você vê homens de Deus. Sei que tem muitas coisas que não são, mas muitas são, e a linguagem é a mesma. Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo. Arrependam-se, igreja. Eu tenho acompanhado, são muitas profecias, são muitas coisas, são muitos sinais dos finais do tempo. Né? E hoje tem acontecido essa pandemia, o que muitos dizem, eu creio, é o juízo de Deus na terra, porque o pecado estava demais. O Senhor precisa purificar, o Senhor precisa limpar. Aleluias. Porque a gente sabe que sem santidade é impossível ver a Deus. Né? Que sem santidade é impossível ver a Deus, e nós precisamos nos santificar. E nós vemos em meio a toda essa tragédia que tem acontecido no mundo, muitas pessoas não estão nem aí, irmãos, mas muitas pessoas têm se voltado para Deus, muitas pessoas têm se rendido a Deus, porque têm reconhecido que só Deus é a solução, irmão Silvio. Só Deus é a solução, irmãos. Uma amada me contava um relato, né? Ela me contava da sogra dela, que passou muito mal, quase vai desse Covid, né? E ela chegava nos hospitais e não tinha vaga, não tinha lugar. A abençoada tinha plano, tinha um dinheiro, se fosse necessário, mas só que não tinha lugar. E o médico falou para ela: amada, não tem plano, amada, não tem dinheiro, é só Deus a solução. É só Deus a solução. Né? Então, a gente tem visto, Deus tem provado, irmãos, para o mundo, que Ele é a solução para todas as coisas, que o remédio para a pandemia não é dinheiro, não é plano de saúde alto, não é estabilidade, não é posição social. A solução é Deus. É Deus, Ele é a solução, e o mundo precisa compreender isso, que Ele nunca saiu do controle, Ele controla todas as coisas. E que isso que tem acontecido, como foi falado, é reflexo, né? É reflexo da nossa desobediência, é reflexo da desobediência de muitos, né? É reflexo da rebeldia de muitos, o que tem acontecido. Mas eu acho muito interessante, mas o Senhor diz: mas os meus eu guardo, aleluia, os meus eu protejo. Os meus só vai se eu permitir, irmão Silvio. O inimigo não pode tirar, irmãos, não pode. Só se Deus permitir. Então Deus, Ele disse: mas os meus eu guardo, Paula Ferreira. Então por que Deus, Ele traz essa palavra para a gente não viver aterrorizado? Não viver com medo, não viver oprimido. Mas ter no nosso coração a certeza que Deus, Ele nos guarda. E que o medo, o pavor não pode controlar a nossa vida. Porque nós temos um Deus que nos guarda, aleluia. Então o Deus, Ele nos guarda. Né? Eu acredito que
muitos aqui já pegaram o Covid, eu peguei, mas Deus me guardou, eu estou aqui. Em nenhum momento, irmãos, eu fui tomada de pavor. Em nenhum momento, não digo isso para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu respeito os amados que têm temor, a gente é ser humano. Eu estou falando de viver aprisionado no medo, é isso que eu estou falando. De viver aterrorizado pelo medo, é disso que eu estou falando. De sentir medo, de sentir alguma coisa, é natural, a gente sente. Eu estou falando de prisão, amém? Estou falando de prisão. Então, em nenhum momento, irmãos, eu fui tomada de pavor. Nem quando eu peguei. Porque eu ministrei aqui na igreja, eu falei, o Senhor falou comigo. Bem ali naquele canto, em 2020, quando tudo isso estava surgindo, quando a gente não conhecia muito bem, que eu acredito que foi algo horrível, mais ainda no início. Né? Porque as pessoas realmente elas ficavam isoladas e ninguém oferecia nem um copo de água porque tinha medo. Né? E o Senhor disse para mim, bem ali, minha filha, é eu que te guardo. Não é máscara, não é gel que te guarda, não, sou eu que te guardo. E aquilo, irmão, criou uma fé no meu coração muito grande, e eu compartilhei com muitas pessoas, porque eu queria que aquelas pessoas também tivessem fé, que fosse gerado fé, através do meu testemunho, na vida dessas pessoas também fosse gerado fé, e foi gerado, irmãos, e foi gerado. Né? Porque o Senhor sempre Ele faz algo na nossa vida, para também fazer na vida de outra pessoa, através da nossa. Ele derrama em nós para derramarmos em outra pessoa, em outras pessoas, amém? O Senhor, ele disse, não é máscara, filha, não é gel, mas Ele não estava dizendo, irmão, para mim não usar e nem ser prudente. Ele só estava dizendo para minha fé não ser nessas coisas. Ele estava me dizendo, filha, a tua fé tem que ser em mim, que sou o teu Deus, que sou o teu Pai, é eu que te guardo. Era isso que o Senhor lhe estava falando. Ele não estava menosprezando a lei do homem. Ele não estava, irmãos, menosprezando os conselhos da medicina, não. Ele só estava dizendo que a minha fé tinha que estar nele, como a sua fé tem que estar no Senhor. Aleluia. E eu fiquei tão aquilo que as coisas estavam acontecendo e para mim estava natural, respeitava, não saía, mas dentro de mim estava natural. Né? Passamos 2020, ninguém adoeceu. 2021, todo mundo adoeceu em fevereiro. Né? Mas antes de adoecer, Deus falou comigo também em 2020. Ele falou 2 vezes comigo. E eu disse, Deus, por que tu falas comigo? Senhor, Ele sabe, talvez se Ele não tivesse falado comigo, talvez o diabo tivesse encontrado uma brecha em mim para me aprisionar no medo, irmãos. Talvez ele tivesse, eu imaginei isso. E o Senhor, Ele sabe do nosso futuro, nós não sabemos. Mas o Senhor, Ele sabe. Então o Senhor se adiantou, porque eu sou filha dEle, Ele me ama. Ele se adiantou, vou falar com a minha serva. E ele falou comigo aqui, quando foi meses passaram, eu estava orando em casa, na cama. O Senhor me deu uma tranquilidade ainda maior. O Senhor falou, filho, eu te protejo. E Ele me deu tipo uma visão, que eu vi todo o quadrado de casa, da minha mãe, dessa rua na outra. Eu entendi, quando Ele disse, eu te protejo, eu entendi que Ele protegia a mim e protegia toda a minha parentela, que estavam ali pertinho de mim, também seriam protegidos. E aconteceu, amados. E eu falei para a mamãe, eu falei para minha irmã, né, que alguns estavam meio com medo, apavorado no início. A minha mãe estava um pouco apavorada. Eu falei, mãe, o Senhor disse que Ele nos protege, mãe. O Senhor disse que Ele nos protege, que Ele nos guarda, né, que Ele nos guarda. E eu fui gerando essa fé também no coração deles. E eles tiraram a paranoia, né? E ficaram, claro, tendo seus cuidados, mas ninguém ficou mais paranoico, amados. E aconteceu que em 2021, fevereiro, meu irmão adoeceu primeiro com a família dele. Aí antes de sair o resultado, se era positivo ou não, eu já testei. Né? Eu já me senti mal, eu fiz o teste, deu positivo, mas em mim foi só como uma febre, foi um sintoma muito leve, né? Só no primeiro dia, eu tinha chegado do congresso de Castanhal, estava bem, irmãos, perfeito bem. Foi algo incrível, irmão Esmerido. Quando eu desci da Kombi, que eu fui no barracão com a irmã Eliana lá de casa, que eu voltei, eu me senti mal. Foi algo assim repentino, sabe, irmão? Muito rápido. Eu falei, eu senti aquela dor no corpo, aquele calafrio. Eu falei, Zé Carlos, eu não estou bem, estou sentindo isso. Aí logo em seguida um pouco de dor de cabeça.
né? E eu senti algo diferente. Mesmo sendo algo leve, eu senti que era diferente. Eu disse, Zé Carlos, eu acho que eu estou com Covid. Eu acho que eu fui contaminada com Covid, né? Toma paracetamol. E durante a noite, foi numa sexta-feira, eu lembro, e na sexta-feira, durante a noite, eu tive febre. E o que eu senti muito durante a sexta-noite foi muita dor nos ossos. Eu senti dor nos ossos. Mas eu tomava o paracetamol certinho, eu tinha em casa, e aquilo ia passando, né? No sábado, eu passei assim um pouquinho, sabe aquele sintoma, aquele mal-estar, já não muito forte. No domingo eu já estava bem. Não tive febre, eu só tive febre na sexta, né? E fiquei só gripada. Foi um sintoma leve. E logo em seguida, no sábado, no domingo, não foi? No domingo ele ainda conseguiu terminar o congresso todinho, mas no domingo, quando ele chegou, já se sentiu mal, ele já pegou. Os meus filhos, eu não sei se pegaram, porque não sentiram nada, né, assim forte, pegaram. E assim, irmãos, foi todo mundo. Ia sarando um, ia caindo outro. E assim a minha mãe pegou. A minha mãe, ela é hipertensa, ela é diabética. Ela tem várias doenças, que não é dela, é do inimigo, né? E a gente tinha muito medo, a gente tinha um temor muito grande, porque sabe que tem doença crônica, estava matando, né? E a gente tinha assim, meu Deus, se a mamãe pegar, ela vai morrer. Eu disse, não, ela não vai, porque o Senhor disse que Ele nos guarda. E eu mantinha aquela fé, irmãos. Todas as vezes que o inimigo tentava colocar um medo, que aquele medo ele queria tomar conta de mim, eu lembrava do que o Senhor me disse. Eu dizia, não, o Senhor disse que vai nos guardar, e Ele vai nos guardar. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, ela teve sintomas também não muito fortes. Febre, gripe, tosse. Em nenhum momento deu falta de ar, em nenhum momento deu falta de apetite. Não, entendeu? Foi algo assim, foi incrível. Que às vezes ela até diz que ela não acredita que ela pegou Covid porque ela não morreu. Misericórdia, né, irmãos? Isso porque Deus guarda, Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso, mãe, Ele é que lhe guarda. E assim, meus irmãos, e assim todos nós fomos acometidos dessa doença em sintomas leves. E todos nós estamos aqui, irmãos. Eu acredito, né? Não era a nossa hora. E muitos dos amados que foram, foi porque o Senhor Ele permitiu, Ele quis levar logo para morar com Ele, amém? Porque os dele, Ele levou para Ele, amém? Amém, amados? Os deles, Ele levou para Ele, aleluia? Então, eu sempre digo que a gente tem que permanecer e confiar nesse Deus, que Ele nos guarda. Ele é que é o nosso escudo de proteção, não há outro. Amém? E que nesse tempo que nós estamos vivendo, a nossa confiança, ela precisa estar mais e mais no Senhor. Aleluia? Tendo sempre no coração o entendimento. Se o Senhor não nos guardar, irmãos, não tem para onde correr, irmão. Se o Senhor não nos guardar, não tem para onde correr, né? Então nós só temos uma solução: correr ao encontro do Senhor sempre, todos os dias. Nos esconder nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é grandioso, porque Ele que é o dono da minha e da sua vida, amados. Aleluia. Então eu quero que você saia daqui, irmão, cheio de confiança e cheio de fé nesse Deus. Que o Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. Que o Deus que não permitiu que o inimigo destruísse Israel é o mesmo Deus que não permite que o inimigo nos destrua hoje. Aleluia. Nós só precisamos estar na presença de Deus. Nós só precisamos estar alinhados, agarrados com o Senhor. Amém, amados? E no capítulo 24, que foi o versículo que nós lemos, Balaão, ele via que parecia bem aos olhos do Senhor abençoar, e ele fez diferente dessa vez, né? Ele não foi um encontro de adivinhações, de agoiros, ele foi direto para a presença de Deus e olha para o deserto, né? Ele olha para o deserto, a palavra diz, pela terceira vez, e abençoou, porque ele entendeu que não adiantava nada, porque Deus não lhe permitia amaldiçoar o povo, porque o povo andava segundo a direção de Deus. Aleluia. Ele entendeu, não adianta, eu vou matar inúmeros animais, eu vou levantar vários altares, mas eu não vou conseguir amaldiçoar. Deus não vai permitir, porque o povo está alinhado. E ele abençoou aquele povo mais ainda, irmãos. Ele abençoou, ele como se diz, ele preveu
a vitória de Israel contra aquele rei. Né? E o rei mais irado ficou, e ele foi embora. Eu não vou contar a história, os irmãos sabem o que aconteceu depois, mas eu quero frisar nesse momento da obediência, nesse momento aqui, entendeu? De quando Deus, ele olhou e não viu iniquidade nenhuma, e o profeta viu que Deus jamais permitiria que ele amaldiçoasse o que estava reto, que jamais ele poderia amaldiçoar aquilo que já estava abençoado pelo Senhor. Amém, irmãos? Então creia no Senhor e confie no Senhor, que a sua vida, a sua família, ela é abençoada por Deus. Se você está andando, irmãos, no prumo, se você está lutando as suas guerras para viver de acordo com a presença de Deus, saiba que Deus peleja com você. Aleluia! Saiba que Deus, ele peleja com você. Amados do Senhor, quando aquele povo vem vindo, irmãos, no deserto, quando ele sai do Egito, eu acho muito linda essa passagem, eu me emociono, porque é grandioso demais quando a gente lê com entendimento, quando o Espírito Santo ele dá revelação. A Bíblia diz que chegou a um certo ponto que o faraó ele se arrepende, e ele monta um exército grandioso e vem ao encontro do povo. E o povo, ele se vê em uma situação diante de um mar. Do lado, para frente do povo estava um grande mar, e atrás do povo estava um grande exército. A palavra do Senhor diz, amados, e aquela peleja, e por um momento o medo, o pavor tomou conta de alguns, né? Tomou conta de alguns, mas a palavra do Senhor diz, eu acho muito lindo isso, que quando o exército vinha, né, ao encontro do povo, chegando, a palavra do Senhor diz que Deus, ele ficava como uma coluna, irmão Luiz, entre o povo e o exército inimigo, protegendo, irmão, protegendo aquele povo, né, protegendo ele, e o exército inimigo não podia pegar, não podia chegar, porque o próprio Deus se colocava entre o povo e o inimigo. Isso é muito lindo, é muito grandioso, é muito poderoso isso, né? Aquela coluna enorme de fogo entre o inimigo e entre aquele povo, porque Deus não permitia. E quando chegou no mar, nesse certo momento, Deus dá uma ordem a Moisés, e Moisés toca seu cajado e o mar se abre, aleluia. E o mar se abre, irmãos, faz duas grandes paredes enormes, e aquela estrada toda seca, e o povo entra naquele mar, atravessa aquele mar, e o povo chega todo do outro lado, salvo, a pé seco, diz a palavra do Senhor. E ele permite que o inimigo entre até certo ponto. E quando todo o povo ele sai no outro lado, Deus fecha as águas e todo o inimigo morre, aleluia. Porque nenhum inimigo prevalece contra a igreja do Senhor. Porque nenhum inimigo ele prevalece contra o ungido do Senhor. E essa é a palavra do Senhor, não é minha. Nós só precisamos crer. E todo inimigo ele morre afogado, ele morre ali. E o povo obtém vitória, porque Deus caminhava com o povo. Porque Deus, ele caminhava com o povo. Deus, ele lutava a favor do povo, amados. Deus, ele lutava a favor do povo. E Deus, ele luta a nosso favor hoje. Sabe, todos os dias Deus, ele luta a nosso favor. Como lá no início a gente não vê, Deus, ele não permite. Mas são lutas grandes, travadas do inimigo, tentando nos derrubar. Né? Tentando nos derrubar, querendo que a gente caia, que a gente desista, mas o nosso Deus é mais poderoso, aleluia. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Então eu quero que você saia daqui com essa confiança, irmãos, que nós só precisamos confiar no Senhor e nos guardar. Nós só precisamos confiar no Senhor e crer que Ele nos guarda, aleluia. Eu quero ler aqui o versículo 5, que diz assim, do capítulo 24: que boas são as tuas alturas, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel.
como vale que se atende, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas manarão aos seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. Aleluia, amados. Olha que bênção linda. Olha que bênção linda que o profeta ele liberou sobre a vida do povo. Ele disse que somos como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo. Imagine um rio bem cuidado. Imagine, irmãos, um jardim bem cuidado, bem tratado. É a coisa mais linda. E foi isso que ele falou para o povo de Israel, que Israel era como um jardim bem cuidado à beira dos rios. É assim, amados, que o Senhor, ele vê a igreja dele como um jardim que ele cuida. Como um jardim que ele mesmo cuida, irmãos. E de vez em quando ele poda, né, como diz em João, capítulo 15. De vez em quando ele vai tirando as ervas daninhas, né, que vai querendo nos sufocar. Ele vai cortando para que a gente vá crescendo mais e mais. É por isso que muitas das vezes nós recebemos daqui de cima, irmãs, palavras de exortação, palavras duras que a gente diz. Mas é o Senhor nos podando. E quando a gente sente que é dura, irmã Sandra, é porque tem algo ali em nós. É aquela palavra bateu. E nós precisamos ser humildes e não arrogantes. Mas nós precisamos ser humildes em aceitar a palavra do Senhor e entender, eu preciso mudar aqui. Foi por isso que o meu Senhor, Ele me exortou nessa noite. Porque Ele quer que eu cresça. Porque Ele quer que eu cresça mais e mais. Que Ele quer que eu dê flores, né? Então é assim que a igreja, ela é para o Senhor, ela é como um jardim, irmãos. Que Ele mesmo cuida. Ele mesmo poda. Nós somos cuidados pelo Senhor todos os dias. No meio das nossas grandes dificuldades que nós enfrentamos, irmãos. Mesmo assim, Deus Ele está cuidando de nós. E é por isso que a gente vence dia após dia. É por isso que nós estamos aqui há anos. É por isso que nós nos encontramos às quintas. É por isso que nós nos encontramos no domingo. É porque o Senhor, Ele tem nos ajudado a vencer as lutas. Ele tem batalhado conosco. O Senhor tem batalhado conosco. E por isso nós temos vencido. Você não está só. A igreja do Senhor, ela nunca esteve só, irmãos. Ela nunca esteve só e ela nunca está só. Porque o nosso Deus, Ele está conosco. O Espírito o Santo de Deus, Ele mora dentro de nós. Só precisamos, irmãos, saber viver, saber ser guiado por Ele. É só isso que nós precisamos, saber ser guiado por eles. Muitas das vezes nós passamos por muitas coisas porque nós não percebemos as direções que Ele dá. Nós não sabemos ainda como fazer. E nós precisamos aprender com Ele, porque é Ele que nos direciona todos os dias. Aleluia. Então saiba que você é como um jardim aos olhos do Senhor. Uma flor muito linda. Um cheiro bom. Um perfume agradável. Essa igreja que anda alinhada com o Senhor é uma igreja que ela exala o seu perfume. É uma igreja florida. E que o nosso Pai, Ele cuida de nós, amados. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Fale com seu Pai nesse momento. Fale com Ele.
Se você tem algo a dizer para Ele, diga. Se você precisa pedir perdão para Ele, peça. Se você precisa se alinhar com Ele, se alinhe, amados. Não saia do prumo. Porque se a gente estiver retamente no caminho do Senhor, irmão, o inimigo não vai poder nos destruir nunca. Nunca ele vai poder nos destruir, porque o Senhor não deixa. Por mais que ele trame em oculto, mas o Senhor, ele vê todas as coisas, ele avisa e ele não permite. Pai querido que estás no céu, louvado seja o teu nome, papai. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos amar incondicionalmente. Obrigada, Senhor, por lutar conosco as nossas lutas, Senhor. Obrigada por nos dar vitória todos os dias. Obrigada, Senhor, por nos orientar, por nos guiar, Senhor, no meio dessas tempestades que vêm. No meio, Senhor, ao contrário, Senhor, do que o mundo prega. Obrigado, Senhor. Obrigada, meu Pai. Pai, nós queremos ser, Jesus, uma igreja que exala o bom perfume, Senhor. Perfume, Senhor, suave e agradável às tuas narinas. Nós queremos, Senhor, ser olhada pelos teus olhos, Senhor, com um olhar de amor, com um olhar prazeroso, com um olhar, Senhor, de contentamento, Pai. Então, Pai, eu oro, Senhor, se há ervas daninhas entre nós, se há ervas daninhas, Senhor, que tenta, Senhor, nos sufocar, Senhor, arranca, Pai, no nome de Jesus. Arranca, Senhor, do nosso coração. Arranca, Senhor, da nossa mente. Arranca, Deus, do nosso emocional, das nossas vontades. Vai arrancando no nome de Jesus. Porque queremos florir, Senhor, aos teus olhos. Queremos ser, Deus, como um jardim à beira dos rios. Um jardim bem cuidado, bem tratado, Senhor. Um jardim cheio de vida, Senhor. E vida em abundância, Pai. Obrigada, meu Pai, por tudo. Obrigado, Senhor, por nos guardar nessa pandemia, por nos proteger. Obrigada, meu Pai, por tudo em nome de Jesus. Obrigada por ser nosso Pai. Obrigada por nos escolher. Obrigada, Senhor, por nos limpar. Muito obrigada, meu Pai. O nosso coração é imensamente grato ao Senhor, porque nós sabemos, Deus, que toda a nossa esperança está em Ti, que não há outro além de Ti. A nossa esperança é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso general de guerra. O Senhor é o nosso Pai amado. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amados do Senhor, saia daqui confiante, viu? Não deixe o inimigo prender você, não. Porque você é filho de Deus, amém? Amados, hoje é 28, né? Hoje está encerrando um jejum de 14 dias que foi levantado entre a nação, né? Pelo regresso da pandemia, um clamor pela intervenção do Senhor e mobilização das igrejas do Brasil. Amém? Nesse momento nós vamos orar, amém? Encerrando, quem estava fazendo o jejum, né? E clamando ao Senhor por misericórdia, que o povo venha se alinhar e ele venha cessar toda essa enfermidade, amém, irmãos? Porque só Deus, ele pode, aleluia. Maravilhoso Deus que estás no céu, louvado seja o teu nome, Pai. Para esse momento, Deus, nós oramos, Jesus, pelas nações, Pai. Nós oramos, Jesus, pelas nações, pedindo ao Senhor, que o Senhor, Deus,
tenha um olhar de misericórdia, Senhor, sobre a nossa nação, a nação brasileira. Que o Senhor tenha um olhar, Senhor, de misericórdia, Deus, por aqueles que estão sem ar, por aqueles, Deus, que estão padecendo, Deus, no leito de UTI, Deus, por aqueles, Deus, que estão padecendo, Deus, pelos corredores de hospitais, por aqueles, Deus, que estão, Senhor, sendo sufocados, Deus, nas suas casas, nos seus lares. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia, Pai. Que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, venha acessar, Senhor, toda essa enfermidade. Pai, nós oramos ao Senhor porque nós sabemos que a solução está nas Tuas mãos. Nós oramos ao Senhor porque nós sabemos que só o Senhor pode cessar essa enfermidade, Pai. Só o Senhor, porque só o Senhor é Deus e é poderoso. E nós oramos ao Senhor, Pai, pedindo misericórdia. Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor gere arrependimento aos corações que precisam se arrepender. Pai amado, que o Senhor gere arrependimento na nação brasileira. Que a nação brasileira se arrependa das suas iniquidades. Que a nação brasileira se arrependa, Senhor, dos seus maus caminhos. Que a nação brasileira, Senhor, busque a viver os teus juízos. Busque a viver os teus princípios, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Tende misericórdia. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia por terra alta, Senhor. São muitos enfermos, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso, amados? Você recebeu essa palavra? Não vale encantamento, irmãos. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Amém? Por mais poderoso que seja o inimigo, ele não pode com o Deus que eu e você servimos. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu refrigério, Senhor. Muito obrigada por esse alimento, Senhor, para nossas almas. Alimento tão maravilhoso que só podia vir do céu, Senhor. Porque só do céu, Senhor, vem o perfeito alimento. Pai, nós Te agradecemos. Peço ao Senhor que leve os meus amados irmãos guardados, Senhor, na Tua paz. Peço que o Senhor leve meus amados irmãos protegidos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. E que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, uma noite de revelação e de entendimento daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vá na paz do Senhor, amados.